E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise focada em desvendar os segredos das provas de concurso. Hoje o nosso foco é direito tributário. A gente vai decodificar juntos algumas questões reais para mostrar como a resposta, na maioria das vezes, está ali, escrita na lei, esperando para ser encontrada. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Porque, vamos combinar, ler a lei é uma coisa. Agora, aplicar esse conhecimento na hora da prova, com o relógio correndo, é um desafio completamente diferente. O nosso objetivo aqui é exatamente criar essa ponte, mostrar um método para transformar a letra da lei em acertos. Então, bora mergulhar nisso. Para começar, nosso primeiro caso prático já traz um tema clássico, que as bancas amam, a diferença entre os tipos de tributos. Eles adoram criar uma confusão entre os conceitos, mas a gente vai ver como uma leitura atenta e focada na palavra certa resolve tudo. Ok, vamos entender o cenário. O município fez uma obra pública e um terreno da União que fica ali perto valorizou por causa disso. A grande pergunta é, o município pode cobrar da União essa contribuição de melhoria? De cara, já acende um alerta, né? Parece muito uma daquelas pegadinhas sobre a imunidade entre os entes do governo. E olha só as alternativas, elas são feitas para confundir mesmo. Cada uma joga a gente para um lado, uma fala de competência, outra do fato gerador, outra do tipo de lei. É um campo minado. Se o conceito central não estiver bem firme na cabeça, é muito fácil escorregar em uma delas. E aqui está a pergunta que vai ser nosso guia, a que mata a charada. Aquela famosa imunidade recíproca, que a gente estuda tanto, que proíbe a União de cobrar imposto de um município e vice-versa, será que ela vale para essa situação específica? A resposta, pessoal, está na precisão cirúrgica da Constituição. Anota aí para não esquecer. Artigo 150, inciso 6, a linha A. O texto é claríssimo. A imunidade recíproca é para impostos. A palavra-chave é essa, impostos. A regra não fala de taxas, não fala de contribuições, fala especificamente de impostos. E é essa palavrinha que resolve a questão inteira. E aqui está o pulo do gato. A contribuição de melhoria não é um imposto. É o que a gente chama de tributo vinculado. Ou seja, ela só pode ser cobrada se houver um benefício direto, uma contrapartida para o contribuinte. E qual foi o benefício aqui? A valorização do imóvel da União. Ora, se a imunidade é só para impostos, ela simplesmente não se aplica nesse caso. Não tem como proteger a União aqui. Essa tabela deixa tudo preto no branco. O conceito legal, que é a imunidade de impostos, não se aplica ao tributo da questão, que é uma contribuição. O fato gerador, que é a valorização do imóvel, aconteceu direitinho. Conclusão lógica, a União tem que pagar sim. A cobrança é totalmente válida e a alternativa A é a correta, sem mistério. Beleza, a primeira questão foi. Vamos para a segunda análise. Agora a gente vai falar de um princípio que é campeão em gerar dúvida na hora da prova, o da anterioridade tributária. A ideia dele é proteger a gente, o contribuinte, de surpresas do governo. Mas as bancas adoram usar os detalhes e as exceções dele para criar pegadinhas. A questão aqui é bem indireta, vai direto ao ponto. Ela quer saber o que exatamente o princípio da anterioridade proíbe. A resposta certa já está aí na tela, é a C. Mas o nosso trabalho é entender o porquê e, mais importante, por que todas as outras estão erradas. Agora percebam um jogo de palavras. As opções trocam lançamentos por fatos geradores, trocam publicação da lei por vigência da lei. Incluem a palavra reduzido onde não deveria. São esses detalhes que parecem pequenos, mas que mudam completamente o sentido e definem o acerto ou o erro. E para não cair nessa cilada, a gente precisa ter cristalino na mente o que é o tal do fato gerador. Pensa assim, não é o ato de cobrar, a cartinha do governo chegando. É o evento no mundo real que faz nascer a obrigação de pagar. Por exemplo, no imposto de renda, o fato gerador é receber o dinheiro, é ter a renda. A cobrança é só uma consequência que vem depois. E aqui está a resposta, de novo, direto da fonte. Artigo 150, inciso 3 da nossa Constituição. As palavras mágicas aqui são cobrança, fatos geradores e vigência. A lei proíbe cobrar um tributo novo ou um tributo que ficou mais caro sobre um evento, um fato gerador que aconteceu antes da nova lei entrar em vigor. E isso explica perfeitamente porque a opção C é a única que se encaixa. Para não ter mais dúvida, olha só essa comparação. O princípio da anterioridade está protegendo o cidadão no momento do fato gerador. Ele garante que a regra do jogo, que é a lei, já esteja valendo quando o jogo acontece. O lançamento é só a formalização da cobrança, é um passo que vem depois, é a consequência administrativa de tudo. Bom, para fechar, vamos voltar para o tema das imunidades, mas agora com outro olhar.
Desta vez, a gente vai ver como a descrição exata, a cópia fiel do que a Constituição diz, é o que separa a alternativa certa da errada, que muitas vezes é quase certa. O enunciado é simples, pede para a gente achar a afirmativa correta sobre imunidades. E a alternativa D soa bem familiar, né? Parece muito com o que a gente viu lá no primeiro caso, mas vamos checar com calma se ela é mesmo a mais precisa de todas. E as opções são, de novo, aquele campo minado. Misturam imunidade de templos, de partidos, de livros, com princípios como o da uniformidade. É uma salada de conceitos feita para testar quem realmente prestou atenção nos detalhes de cada regra. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer é como a Constituição descreve com todas as letras a imunidade entre a União, os estados e os municípios. Não o que a gente acha que ela diz ou o que faz sentido, mas o que está de fato escrito lá. E a resposta, sem surpresas, está lá de novo. Artigo 150, inciso 6, a linha A. O texto proíbe instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Agora, um olhar atento vai notar que a alternativa D fala em tributos, que é um termo mais amplo. E aí está a malícia da banca. Só que quando a gente compara com as outras alternativas que têm erros muito mais graves, a D é a que descreve, de forma mais fiel, o coração da imunidade recíproca. Por isso, ela é o gabarito. Quando a gente coloca D lado a lado com a B, por exemplo, fica nítido porque a precisão é tudo. A alternativa B está quase certa, mas ela comete erros fatais. Ela joga sindicatos patronais no meio e inventa requisitos que não existem para todos os citados. Ela é imprecisa. Já a D, mesmo com aquela pequena generalização, é uma descrição correta e direta da imunidade recíproca. Ok, depois de passar por essas 3 questões de verdade, a gente consegue extrair um método, uma estratégia que funciona não só para direito tributário, mas para qualquer prova que se baseia muito na letra da lei. É um método simples, mas muito poderoso. Passo 1, leia a questão e isole as palavras-chave, tipo contribuição de melhoria ou anterioridade. Passo 2, conecte essas palavras ao grande conceito do direito por trás delas. Passo 3, puxe da memória o artigo da lei que é o dono daquele assunto. E o passo final, o checkmate, compare o que está escrito no artigo com cada uma das opções e vai eliminando as que entram em conflito com a lei. No fim das contas, o que a gente aprende aqui é que o sucesso nessas provas não vem de interpretações mirabolantes, mas de um conhecimento preciso, literal, da lei. A diferença entre imposto e tributo, entre vigência e publicação, é isso que separa quem consegue a aprovação de quem fica no quase. E é com essa reflexão que a gente fecha a análise de hoje. A pergunta que fica no ar é essa: qual vai ser o conceito, o artigo ou aquela palavra-chave específica que vai fazer toda a diferença no dia da sua prova? A busca por essa precisão começa agora. Até a próxima!